Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. E durante o dia hoje, eu estava meditando. Tem nada mais gostoso do que você meditar na palavra de Deus. Nós vamos ao capítulo 14 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Se você trouxe caneta, trouxe papel e quer anotar alguma coisa, fique à vontade, porque coisa boa é bom nós anotarmos. Nós vamos ter mais facilidade de lembrarmos quando precisarmos dessas coisas. Capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus, nós vamos ler o verso de número 22 a seguir. E preste bem a sua atenção, redobre ela, porque uma palavra pode mudar tudo. Você lembra do centurião? Ele olhou para Jesus e disse: basta só uma palavra, só isso. Ele disse: não precisa que o Senhor vá, não precisa que o Senhor toque em mim, que abrace, nada. Uma palavra só pode mudar tudo. Então, uma palavra liberada no altar hoje pode mudar toda esta situação que você está vivendo. Pode resolver tudo. Você consegue acreditar nisso? Capítulo 14, verso 22. Olha o que diz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava indo no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu quero falar hoje com vocês sobre o tema: a estrutura faz a diferença. Olha para alguém ao seu lado e diga assim: a estrutura faz a diferença. Eu sei que todos nós já estamos familiarizados com esta ideia, a ideia de estrutura, visto porque nós vivemos em uma região onde sempre está tendo uma construção. Talvez você assistiu toda a construção da sua casa. Você viu o terreno quando não tinha nada e você foi acompanhando a colocação de cada bloco, cada tijolo e como as coisas foram feitas. E nós sabemos que o que determina se uma casa vai permanecer de pé é a sua estrutura. É a estrutura que é o fator determinante. Se a casa vai cair ou se a casa vai ficar de pé. Mas é lógico que a estrutura não é visível.
na maioria das ocasiões. Por exemplo, nesse templo aqui, pouco você vê a estrutura. A estrutura está aqui escondida nas ferragens, no concreto. Ela está escondida por debaixo, no alicerce da casa. As sapatas que são feitas, é aí que está a estrutura. E esse edifício, ele só pode ficar de pé se ele tiver uma boa estrutura. A mesma coisa é quando você olha uma árvore. Você olha uma árvore, pode ser um pé de laranja, de abacate, manga. Você só vê os frutos bons ou as folhas e o tronco. Mas a estrutura da árvore, o que é? A raiz que está sustentando ela, você não consegue ver. Você não consegue perceber. Na maioria das vezes, ela acaba ficando escondida. E na vida nós também temos a estrutura. E tudo que vai definir na nossa vida vai depender da nossa estrutura. Porque existem pessoas que quando estão desempregadas continuam crentes normalmente. É por causa do quê? É que Deus para ela é diferente? Não. Está na estrutura. Porque existem pessoas que quando enfrentam uma crise conjugal, o que elas fazem? Vão para o bar, aí bebe, liga para todo mundo, causa um desespero. E tem outros que enfrentam uma crise conjugal tranquilo, suave. E quando alguém diz, como você está enfrentando isso? Essa pessoa diz, sabe como? Eu tenho um Deus em quem eu confio. E eu tenho estrutura. É a estrutura que fortalece. Às vezes você não entende por que alguém consegue permanecer crente ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Qual é o segredo que faz alguns continuarem e outros retrocederem? O segredo está exatamente na estrutura. Você vai lembrar que Jesus falou uma vez sobre 2 casas. Ele disse que um homem sábio, ele edificou a sua casa na rocha, ou seja, ele procurou estrutura. Ele não foi procurando qual era o terreno mais fácil. Se ele procurasse o mais fácil, ele iria fugir da rocha, porque a rocha é o mais difícil. Diz que ele procurava a estrutura, e ele então fez a sua casa sobre a rocha. Já veio um outro procurando facilidade. Ele encontrou um terreno arenoso. Geralmente os terrenos arenosos são planos. Quando ele deu uma olhada naquele negocinho plano, ele disse, é aqui mesmo. É aqui que vou fazer, vai acontecer. Talvez. Eles começaram no mesmo tempo. O homem que começou construindo o terreno arenoso, lógico, terminou mais rápido. Ele encontrou um terreno macio, não muito duro, ou, aliás, nada duro. Rapidinho ele ergueu a sua casa. Mas diz o texto que depois que a casa estava pronta, olha o que aconteceu. Jesus disse que correram os rios, sopraram os ventos e desceu a chuva. Então aquelas casas, as duas, elas foram assoladas de todos os lados. Primeiro, por cima, chuva. Aquele homem foi olhar para cima, chuva. Vou dobrar o joelho e vou olhar para baixo. O rio está correndo. Eu vou chamar alguém. O vento está soprando ao lado. Então estava cercado de problemas. Mas como a chuva é passageira, o vento é passageiro, e o rio também é por fase, porque o rio não é cheio o tempo inteiro. Quando o rio baixou, a chuva passou e o vento acalmou, só uma casa estava de pé. E qual casa que estava de pé? Aquela que estava na rocha, aquela que tinha estrutura. Então a estrutura faz toda a diferença. O que está precisando em você é você mexer na sua estrutura. Porque quem te olha por fora vê que você está bem, mas a sua estrutura é o que não deixa você estar bem. A sua estrutura frágil é o que te deixa sempre propenso à depressão, propenso a ser dominado pelas síndromes.
síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome de aquilo. Isso tudo tem a ver com a estrutura. A sua estrutura precisa ser forte. A sua estrutura precisa estar bem. Não é à toa que o Salmo 103, o verso 11, diz que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sempre está atento à nossa estrutura. Você precisa se preocupar mais com a sua estrutura do que com aquela parte que aparece, a fachada. Mais com a estrutura do que um acabamento. O que adianta um acabamento bom e uma estrutura ruim? O que adianta um rosto maquiado bonito e um coração cheio de ódio? O que adianta um homem bem vestido, falando bem, e o seu coração dominado pelo medo? O que adianta alguém andar em um carrão todo chique, olha que imagem linda que está passando, mas porém dominado por tantos medos, que não consegue ter paz, não consegue ter estrutura, não consegue ter alegria. A sua estrutura, ela define. Por exemplo, olha uma bola e uma pedra. Se você pegar a bola e colocar a bola na água, a bola vai fazer o quê? Flutuar. Ela não afunda. E se você conseguir puxar ela para baixo, na primeira chance que ela tiver, ela vai subir. É inevitável. Se você pegar uma pedra e colocar a pedra na água, sabe o que vai acontecer? Vai afundar. E quanto mais profundidade houver, mais a pedra vai procurar. Pastor, e se eu pegar a pedra e colocar ela em cima de uma boia? Quando ela cair da boia, ela afunda. A primeira chance que ela tiver de afundar, ela vai afundar mesmo. Você sabia que tem pessoas que parecem com a bola e outras parecem com a pedra? Tem gente que na primeira crise que tem, afunda, é uma pedra. A crise é como a água, e a primeira dificuldade que tem, mergulha, afunda, se perde, se acaba, e se a pedra, diferente da bola. A bola você pode arremessá-la para baixo na água, e dependendo da profundidade que ela tiver, quando ela sair de lá, ela vai dar um salto bem alto. Sabe por quê? A estrutura da bola não é para ficar no fundo. A estrutura da bola só combina em estar por cima da água. A estrutura da bola só combina em estar em cima. Pastor, e se houver correnteza? Ela vai em cima da correnteza. E se a água for gelada? Ela fica em cima do gelo. E se a água estiver agitada, houver maré e houver ondas, ela fica em cima das ondas. E se a água estiver parada, fica em cima da água parada. Ela não afunda. Agora a pedra, se a água é agitada, ela afunda. Se a água é parada, ela afunda. Se for tempestade, ela afunda, porque vai depender da estrutura. Talvez você está afundando, qualquer crise te faz afundar. Pessoas que são pedra causam um problema tão grande até para os amigos, porque quando ouve dizer que vai estar e vai ficar desempregado, perde toda a estrutura, já entra em pânico, a família fica preocupada. Ai, fulano vai perder o emprego. O Beltrano está tendo uma crise no casamento. Liga para ele não perder a cabeça, para que não vá beber, para que não deixe de ir para a igreja, porque é pedra. Pedra é assim. Na crise, afunda. Mas você vai ter a estrutura como uma bola. Mas não é uma bola murcha, não. Tem gente que tem estrutura de bola, mas uma bola murcha. Você vai ser uma bola cheia. Ei, quando alguém olhar para você, vai ele lá, aquele crente é bola cheia. E aí, está tendo crise no Brasil? Tá. E aí, ele está por cima da crise. Ele não afunda. Olha para alguém assim, levanta o dedo, aponta bem na direção dessa pessoa, pode apontar no nariz e dizer: nessa crise você não vai afundar, porque a sua estrutura é diferente. Se você crê, dá um glória daquele tamanho que você dá. A sua estrutura faz a diferença. E o texto que nós lemos aqui, ele trata de dois homens no mesmo ambiente, mas um de estrutura e o outro sem estrutura. A Bíblia diz que na ocasião Jesus havia despedido a multidão, e quando Jesus despede a multidão, ele vai orar. Sabe por quê?
Jesus tinha uma vida de oração, de maneira que ele não deixava os amigos atrapalharem a sua vida de oração. Porque tem pessoas que oram, mas quando vai alguém na sua casa, sabe o que faz? Não, hoje eu não vou orar porque eu tenho visita. Não, hoje eu não vou orar porque Jesus não. Jesus deixava a visita, despedia das pessoas. Ele dizia, o principal é orar. Jesus vai orar. Mas na ocasião ele já havia colocado os seus discípulos no barco. E dito, vocês vão de barco. Senhor, e o Senhor vai como? Eu me viro. Deixa. Sabe quando você responde como líder, como um pai, como alguém que é o que está comandando a equipe diz, você, não, eu me viro, eu vou dar meu jeito, fica tranquilo. E os discípulos vão saindo, olhando para Jesus, Senhor, eu vou dar o meu jeito. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco, e o bonito daqueles discípulos é que eles estavam remando. A noite chegou e eles continuaram remando. O vento contrário soprou e eles continuaram remando. Aqui está um segredo. Você não pode parar porque o vento soprou. Não é porque o vento soprou na direção da sua embarcação que você vai deixar de vir para a igreja, que você vai deixar os seus objetivos, abrir mão dos seus sonhos. O vento sopra e eles estão remando. A tempestade vem e eles estão remando. De repente, Jesus vem caminhando por sobre as águas. Imagina, tempestade. Geralmente quando vem tempestade, às vezes aparece lá alguns fenômenos, como raio. A noite fica meio diferente e já suspeita, algum bicho deve vir aí. Uma assombração. Se é no Brasil, vai dizer uma mula sem cabeça, um saci pererê. Lembra da época, a loira do banheiro? Quantos homens aí que estão aqui rindo, que chegou quase a fazer as coisas na roupa para não ir no banheiro da escola. A loira pode estar lá. Só conversas. E diz o texto que quando Jesus vem, eles gritaram. Você já imaginou que é 12 homens gritando? 12. Eu não estou dizendo de um não, é 12. Socorro! Ai, eu vou morrer. Ai, tá vindo. E agora eu já imagino que o nervosão já pegou logo o remo e disse, se vier eu quebro, meu. Se vier eu quebro no remo. Aí dá um remo para mim. Não, eu que vou quebrar. O Pedro que tinha a espada também. Quando eles estão em meio ao susto, em meio àquela situação, sabe o que diz a Bíblia? Que de repente, Jesus, de longe, diz para ele, sou eu, não temas. Olha o que Jesus diz. No meio dessa tempestade, sabe o que Jesus está dizendo? Não temas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou na mesma tempestade que vocês. Eu estou no mesmo mar que vocês. Não temas, eu estou com vocês. Jesus está dizendo, eu estou nessa crise com você, eu estou nessa dificuldade com você, eu estou te ajudando, não temas. Só quem está recebendo isso, dá um glória bem alto, não temas. Se é para aplaudir, vamos fazer bonito. Jesus então diz para eles, não temas. Aí o Pedro, que gostava de desafio, é legal ver gente que gosta de desafio. Eu mesmo me identifico muito com pessoas que gostam de desafios. Eu me identifico muito com pessoas que sonham. Mas eu estou dizendo pessoas que sonham aquilo que está fácil alcançar. Eu gosto de ver pessoas que sonham com coisas grandes, impossíveis. Eu gosto de ver pessoas que estão aqui no culto e quando alguém diz, vamos abrir uma loja, diz, não pastor, já estou querendo montar um shopping center. Eu diz, o quê? Eu gosto desse tipo de pessoas. Eu gosto de pessoas que quando você está orando e dizendo, nós vamos orar para você conseguir um emprego, me interrompe às vezes, diz, pastor, emprego não, eu vou gerar emprego. Aí você pergunta, e você trabalha o quê? Não, estou desempregado, mas eu creio. Eu gosto de pessoas assim, a fé em alta. Como está a sua fé? E posso contar algo para você que é um adulto, você que é mãe, você que é pai. A coisa mais deprimente que tem para a família é um pai que não tem fé. É uma mãe que não tem fé. Sabe por quê?
contagia todos os filhos. Agora, a coisa nobre é ter um pai cheio de fé. Olha para o filho e diz: vai porque você consegue, vai porque vai dar certo. Que você olha para ele e diz: eu estou com medo de fazer a prova. E ele diz: está com medo por quê? Você esqueceu quem é o seu pai? Você esqueceu quem é o seu Deus? Você esqueceu da inteligência que você tem? Vai para cima, você vai. É disso que eu estou falando. E Jesus, quando ele se manifesta, o Pedro já toma a frente. E o Pedro diz: se é o Senhor, me manda aí ter contigo. Mas não é de barco, não. Não me manda remar até aí, não. Não, eu quero ir andando igual o Senhor está fazendo. Você está achando que Jesus não gostava de desafio? Jesus já é? Vem, Pedro. Vem. Jesus está dizendo: se eu posso, você também pode. Vai depender da sua estrutura. Aí o Pedro salta do barco. Imagina os outros olhando e disse: morreu. Ai, numa tempestade dessa, num agito, a casa caiu, já era. O Pedro, vai não. Alguém dizendo: vai não. Tentaram segurar ele. É coisa normal de homem. Se você estivesse lá, ia tentar segurar ou não ia? Lógico. O camarada quer se jogar na água, no meio da tempestade, no escuro, e a gente já sabe, não dá para mergulhar e encontrá-lo se acontecer alguma coisa. Não. O Pedro se solta e vai. Quando ele vai andando, primeiro passo, segundo passo, lá vai ele. Diz o texto que de repente ele olhou para o vento. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começou a se afundar. Ele começa a afundar, porque ele sente o vento, dá atenção para o vento. E quando ele está afundando, ele clama por socorro, mas ele é inteligente até afundando. Porque tem gente que não tem inteligência em nada, já viu? Tem gente que quando ganha dinheiro não tem inteligência. Quando não tem dinheiro, não tem inteligência. Se está por cima, não tem inteligência. E se está por baixo, também não tem inteligência. Quando Pedro vai afundando, não pensa que ele tenta nadar, não. Ele poderia dizer: eu vou tentar nadar. Eu vou disfarçar que eu quis mergulhar. Nada. Humildade. Ele gritou: Senhor, salva-me, socorre. Eu não quero afundar. Ele interrompeu o grande problema antes de ser consumado. Ei, não espere se afundar para pedir ajuda. Não espere a família acabar para você procurar alguém. Não espere a empresa falir para você buscar orientação. Não espere que os seus 2 pés cheguem ao mundo para você pedir oração. Não espere que a sua fé venha morrer para você chamar por alguém para ressuscitá-la. Não. Percebeu que um pé já está lá, começa a clamar: socorro, Senhor, eu estou quase desviando, me ajuda. Percebeu que a fé está morrendo? Diz: Senhor, minha fé está começando a dar os suspiros do desespero e da morte. Senhor, me ajuda, socorre. Jesus vai e socorre Pedro. Pega Pedro pela mão, e quando Jesus pega, Jesus olha para ele e diz: por que duvidastes? O segredo de andar por cima da água não é a estrutura física. Jesus fala da outra estrutura que ninguém está vendo. O segredo, Pedro, que fez você afundar é porque faltou fé. Ele não disse faltou roupa bonita. Ele não disse faltou habilidades. Ele não disse faltou estratégia. Faltou fé. Faltou estrutura lá no seu interior. Não é boas ideias que te faltaram. Faltou estrutura. Porque tem pessoas afundando. Está precisando de estrutura. E esta noite, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai mexer na sua estrutura. Eu vou continuar profetizando esta palavra. A sua estrutura vai ser tão forte que se levantar 1000 demônios vai cair ao teu lado. E se vier 10.000 demônios vai cair à tua direita. A sua estrutura vai ser tão forte que ainda que te apedrejarem, você fará como Estevão: olharei para cima, eu vejo os céus abertos.
a sua estrutura vai ser tão forte que você vai servir a Deus incondicionalmente. Quem crê nisso, dá um grito de glória maior dessa noite. Oh, glória! É a estrutura. Você sabe o que você está precisando? Não é um carro melhor. Não é uma roupa melhor. É de estrutura. Por que você desaba tão fácil? Porque tudo te dá um desespero. Porque você mesmo sabe que você faz tempestade em copo d'água. Você mesmo sabe. E é engraçado que quando a pessoa cai na real, ela diz, meu Deus, não sei como eu estava brigando por isso. Por essa coisinha, isso aqui foi nada. E eu estava em desespero. Está faltando estrutura. E uma estrutura não se faz fácil. Você sabe disso. Vamos falar da estrutura que nós estamos aqui. Estrutura, não acabamento. Essa estrutura aqui é feita de, primeiro, água. Vai água em tudo. Aí vem areia, cimento e pedra. Começa a estrutura. Mas não vai só areia, cimento e pedra. Ainda tem que colocar o quê? Ferro. Olha quantos componentes vai para fazer a estrutura. Pastor, e como que um crente monta a estrutura dele? Porque tem crente que não tem estrutura, tem que ser montada a sua estrutura. Deixa eu repetir isso. Tem pessoas que chegaram aqui e não têm estrutura nenhuma. Sua estrutura é zero. Pastor, o que tem que fazer? Tem que montar a sua estrutura. Tem outros que têm uma estrutura, mas a estrutura já está fraca. Você já viu um ambiente quando a estrutura está fraca? O que faz? Abre a parede e começa a colocar mais colunas na estrutura. Vai colocando colunas, concreto, ferro, para fortalecer a estrutura que já se tem. Já tem estrutura, mas a estrutura está fraca. Como que você está hoje? A sua estrutura está fraca ou não existe mais estrutura? Ou você serviu a Jesus até hoje sem nenhuma estrutura? Eu já vi casas sem nenhuma estrutura. É normal você ver casas construídas em alguns lugares sem nenhuma estrutura. Eu já vi casas que eu fiquei procurando, cadê a coluna dessa casa? Não tinha. Atravessaram os tijolos de um jeito, jogaram umas telhas simplesinha em cima, e sabe o que eu achei engraçado? É que na garagem dessa casa tinha um carro. Automaticamente, a minha mente já fez o juízo. Porque esse homem, ao invés de comprar o carro, ele não fortaleceu a estrutura da casa. Essa casa pode cair e acabar com o carro dele a qualquer momento. Foi o que eu fiquei pensando. Há pessoas do mesmo jeito. São casas de Deus, templos do Espírito Santo, mas não tem estrutura. Qualquer hora que o vento soprar, está prestes a cair. Tem uns que a falta de estrutura é tão grande que ele já diz, eu estou na igreja, mas não sei até quando. Não tem estrutura. Mas tem crente tão estruturado que quando você diz, até quando você vai ficar na igreja? Sabe o que ele diz? Até o soar da última trombeta, filho. Se ela não tocar, eu vou ficar velhinho dentro da igreja, dando glória a Jesus, dando aleluia. Eu vou ficar velhinho expulsando demônios. Eu vou ficar velhinho consolando os tristes. Eu vou continuar velhinho dando glória, servindo a Jesus em santidade. Isso é estrutura. Dá um glória, porque é isso que Deus quer te dar. Deus quer te dar essa estrutura. E eu numerei algumas coisas que faz a estrutura do crente. Se você não tem esses componentes, é porque a sua estrutura já está comprometida. Talvez você conheça alguém com a estrutura comprometida. Eu sempre vejo crentes com a estrutura comprometida. Até aqui na igreja. Tem pessoas que eu converso muito, oro muito, mas eu já vejo uma estrutura comprometida. Qualquer hora vai cair essa casa. Qualquer hora vai desabar. E a gente ora muito, mas o triste
é que só o proprietário da casa pode fortalecer a estrutura. Ninguém mais pode. Por exemplo, se eu for na sua casa e ver a estrutura ruim, eu não posso chegar lá no outro dia com a marreta, com talhadeira, com equipamento, ferro, cimento e dizer, eu vou arrumar a sua casa. Você pode dizer, e eu estou pedindo? E aí, quem te deu ordem para isso? Então não posso. Só você pode mexer na sua estrutura. Primeira coisa que você vai precisar para ter estrutura, oração. Olha para alguém e diga, sem oração, a casa vai cair. Isso, primeiro, oração. Sem oração, quando vem a tempestade, você não é igual a bola, você é a pedra, afunda mesmo. Sem oração, nada flui. Primeiro, eu sempre falo aqui de oração. Não estou dizendo daquela oração doida, sem sentido. Tem gente que só faz oração doida. Por isso que tem pessoas que não querem orar. Porque aprenderam que orar é ficar falando, blá, 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 meu Deus, meu Pai. Blá, 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 blá. Não, o povo não quer orar assim. Oração é comunicação. Oração não é procurar um motivo para orar. Motivo tem de monte. Você quer ver um motivo para mim orar agora? Deus, obrigado por esse microfone. Olha que microfone. Como me ajuda? Outro motivo para orar? Pastor, não tem. Deus, olha que livro fantástico isso. O senhor foi muito, muito, muito inteligente. Mais que a inteligência. Porque olha o livro que o senhor criou. E quer ver outro motivo? Deus, essa roupa que eu estou. Uau, que legal. Deu certinho comigo. Uau. Você quer ver outro motivo? Vocês sorrindo agora. Deus, que bom ver as pessoas sorrindo. Imagine todo mundo com a cara feia me olhando, como eu vou te devorar. Não, vocês estão com um semblante tão leve. Isso aqui já é motivo para orar. É motivo para orar quando o papai te dá um beijo. Quando você abraça a mamãe e você olha para essa mãe chata, folgada algumas. E você diz, Deus, obrigado por essa folgada, ela é única. Não existe outra. E mãe é tão única que você não consegue trocar elas por nada e por ninguém. Só tem essa. Só essa. É motivo para você orar. Tem gente que acha que só o diabo vai dar motivo para orar. Só lembra de Deus quando vê alguma coisa de, Satanás, Deus, o Satanás aí. Até Deus olha para um crente desse e só lembra de mim quando vê o negócio ruim. Por que não lembra de mim quando vai comer um chocolate? Uau! Por que não lembra de mim quando vai comer aquele lanche saboroso? É o momento de você orar. Orar é se comunicar. Orar é conversar. Você já viu quando você tem um amigo muito chegado? Às vezes você vê um carro legal, você tira uma foto e manda para ele. Quem já fez isso? Orar é do mesmo jeito. Orar é você ver um negocinho tão... E alguém diz que bobagem, um carro desse, mas sabe, meu amigo gosta. Ei, orar é você falar com Deus de coisas que aparentemente são insignificantes. Porque conversas de amigos, a gente fala de coisas que parecem ser insignificantes para outros, mas para quem é amigo, não é. Tudo é 10. Tudo que a sua amiga fala é legal. E quando não é legal, você dá um jeito e faz ficar legal. Ei, com Deus é a mesma coisa. Comunicar. Posso fazer uma pergunta? Vou fazer uma pergunta para você. Como está a sua comunicação com Deus? É normal você ver pessoas dizendo, pastor, eu estou muito feliz com Jesus. Será que Jesus pode falar o mesmo de você? Será que Jesus poderia olhar e dizer, eu estou tão feliz com você? Olha, eu estou tão feliz com a maneira que você age quando passa aquela pire por perto. E eu estou tão feliz que você nem tchum para ela. Estou tão feliz. Será que Jesus pode falar isso para você? Será que Jesus pode falar para você, mulher? Estou tão feliz com você porque quando passa aquele jomão, você nem tchum. Estou tão feliz com você. Que você está tão satisfeita com o que eu te dei. Será que Jesus pode olhar para você e dizer, estou tão feliz por você, porque você não tem inveja de ninguém, você é curado, você reflete a minha natureza, você reflete os meus atributos.
reflete em você. Será que Jesus poderia dizer isso para você? Será? Precisa orar. Orar é comunicação. Segunda coisa que forma a estrutura, jejum. Não pensa que o jejum é só ficar sem comer. Eu desafiei homens da igreja hoje a jejuarem. Deixa eu perguntar, quem jejuou aqui? Quem jejuou? Atendeu. Olha aí, alguns entraram no desafio. Nós jejuamos. Jejuar não é só ficar sem comer, é muito mais. Quando você é capaz de jejuar, você está dizendo que você é alguém que consegue se governar. Olha que lindo. Porque quem não consegue jejuar já está na cara, isso aí não vai conseguir se governar. É perigoso, porque não consegue ter controle sobre as coisas. Jejum reflete que o fruto do Espírito está em você. Que fruto? O fruto do Espírito que está no livro de Gálatas. Temperança, tem um domínio próprio. A ansiedade brada para você comer e você não. Às vezes a geladeira te chama e você, não vou. Vou não, posso não, quero ir, mas não. Eu tenho um compromisso. Eu estou num jejum. Olha tanta coisa que o jejum mostra. A sua disciplina, o seu comportamento bom. Então, para fazer uma estrutura inabalável, ou uma estrutura que mesmo que abala não venha cair, tem que ter jejum. Então, já vou desafiar essa semana. Nós já vamos jejuar antes que a semana termine no sábado. Dá tempo de você jejuar. Dá tempo de você fortalecer a sua estrutura, de maneira que você vai permanecer de pé, dando glória. Terceira coisa que vai fortalecer a sua estrutura, leitura bíblica. Pega a sua Bíblia, quem trouxe? Pega a sua Bíblia. Eu gostaria que você levantasse a sua Bíblia assim, ó, e dissesse: Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Ela me alimenta, é ela que me guia e fortalece a minha estrutura. Oh, glória! Você pode dar um glória bem alto? É essa palavra. É essa palavra. Escuta. Quando nós compramos um aparelho, vou dar um exemplo, pode ser um teclado como esse. Junto com o teclado vem um manual de funcionamento. Quando você compra o celular, também vem o manual. Vem ou não vem? Vem. Quem lê o manual até o fim? Quase ninguém lê. É por isso que as pessoas não querem ler a Bíblia, já estão acostumadas a não ler. Pastor, e a Bíblia é o quê? É o seu manual. Quer saber como uma mulher funciona? Leia a Bíblia. Quer saber como o homem funciona? Leia a Bíblia. Quer saber o que dá saúde para o homem? Leia a Bíblia. Quer saber o que faz o homem vencer o diabo? Leia a Bíblia. Quer saber os defeitos que o homem pode ter na juventude? Leia a Bíblia. Quer saber como ele é na maturidade? Leia a Bíblia. Quer saber quando ele é quando fica velhinho, mais crente? Leia a Bíblia. Você quer saber o que dá vitória para o homem? Leia a Bíblia. Você quer saber o que adoece ele? Leia a Bíblia. Isso daqui é um manual. É um manual. Quer saber como chega ao céu? Leia a Bíblia. O homem pode te ensinar a chegar na lua através da NASA. Agora, chegar no céu não tem acordo. É só com a Bíblia. É só com a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é um manual. E é um manual tão forte. Você sabe quando foi que Deus começou a guiar o homem através de livro? Deus não fazia isso. Deus guiava o seu povo falando. Leia a Bíblia, você vai ver que até Moisés, Deus guiava falando. Deus descia e falava: Moisés, você vai seguir nessa direção. Moisés, você vai para cá, você vai para lá. Chegou a hora que Deus decidiu o seguinte. Deus decidiu que queria falar com o homem através de um livro. Pastor, e Deus fez? Fez. Com quem? Josué. Quando Deus levantou Josué, Deus parou de vir descer e falar tudo para o homem. Pastor, isso ficou pior? Nada, ficou melhor. Porque começou a incentivar o homem a ler. Deus olhou para Josué e disse: não aparte da tua boca o livro desta
lei. Medita nele de dia e de noite. É ele que vai fazer você prosperar. Sabe que livro era esse? Só um pedacinho da Bíblia que tinha na época. Se aquele pedacinho ia fazer Josué prosperar, imagina tendo o livro completo como temos hoje. Se eu fosse você, eu dava um glória maior que esse. A palavra de Deus vai te dar estrutura. Quando eu falo a palavra de Deus, eu não estou dizendo um pedacinho de palavra. Eu não estou dizendo daquela caixinha de promessa dos preguiçosos. Tira uma palavra aí para mim. Ai, que bom. Está com a vida toda torta, bagunçada, mas ali só tem Salmo 23, 121, Isaías 43 e 13. Aí só tem coisa boa. Agora, pega a palavra inteira que te confronta, que te molda. Ei, tem dias que a palavra bate em mim, eu grito, ai, mas é a palavra. Dói, mas é a palavra. Essa palavra dá estrutura. Crente que só vai atrás de revelação, não tem estrutura. Crente que tudo que acontece, eu vou ligar para fulano orar por mim, Beltrano orar por mim. Crente que só vive de igreja em igreja, campanha em campanha, não tem estrutura. Pastor, quem tem estrutura é o que lê a palavra. Por isso Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia. Pastor, o que mais precisa para ter uma estrutura boa? Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, leitura bíblica. Quarto, meditação. Pastor, o que é meditar? Sussurrar a Bíblia. Quem aqui tem o costume de cantar sozinho, às vezes durante o dia? Quem tem? E quem não canta que só fica assim... Ninguém entende, mas diz que está cantando. Quem faz essas coisas? Eu faço mesmo. Eu prego sozinho, não tem crise não. Pastor, o que é meditar? Meditar é isso. É você sussurrar, falar baixinho as escrituras. Meditar é você, Senhor, meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, bem baixinho. Meditar é isso. É você pegar lá o Salmo 121. Meditar. Por isso que o salmista diz, antes o varão abençoado tem o seu prazer na lei do Senhor, e ele sussurra ela de dia e de noite. Aí diz, por causa disso, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo, oh glória, aqui que eu gosto, e tudo quanto fizer, ou seja, tudo que fizer, cantando, namorando, pregando, profetizando, trabalhando, andando, fazendo amizade, tudo quanto fizer, prosperará. Quem pode dar o grito bem alto? Olha para alguém ao seu lado e pergunta como está a sua estrutura. Como está? Pergunta, tem meditação aí? Tem. A sua estrutura está cheia de funk. Uau! E desce, só. Está cheia de rap. A sua estrutura está cheia de novela. Quando você está meditando em alguma coisa, é dizendo, hoje ele vai pegar ela e vai fazer assim com ela. Eu disse, o que é isso? Não, é a novela. Como está a sua estrutura? Tem palavra de Deus aí? Tem unção de Deus aí? Se tem, vai ter prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só dinheiro no bolso. Prosperidade, casamento feliz, filhos obedientes. Prosperidade é ter paz na alma, alegria no espírito, boas amizades. Prosperidade é isso. Que adianta ter dinheiro e não ter amigos, e não ter família, e não ter ninguém? Isso não é prosperidade. Há uma frase que diz que existem pessoas que são tão pobres, tão pobres e tão pobres, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. E são tão pobres. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. E para nós encerrarmos, a estrutura fica boa e forte quando você tem o quê? Interpretação sábia.
Pastor, o que é interpretação? É como você coloca aqui dentro, ou aqui dentro, as coisas que estão acontecendo aí fora. Você tem que entender que o que acontece aqui dentro é o que define as coisas. A água que detona o barco e que acaba com a embarcação, não é a água que está no mar, mas é a água que entra no barco. É aquela que entra dentro dele. Dependendo da quantidade que entrar, o barco afunda. Pastor, não é a água de fora? Não, é a de dentro. As coisas, redobre a atenção aqui, preste bem atenção. As coisas que podem te fazer afundar, não são as coisas lá fora, são o que acontece aqui dentro. Pastor, não é a perda do meu namorado, não. É como você interpreta essa perda. Como você interpreta? Como você reage? Tem gente que está chorando por perda, que Deus está dizendo, é livramento que eu estou te dando. E você não quer entender? É livramento. Não é perda. Tem gente que está achando que está perdendo e não está perdendo. É Deus dizendo, eu estou tirando. Porque isso te atrapalha. Isso está te impedindo. Como você vai interpretar? Tudo na vida. Existe uma famosa regra, chamada regra 10/90. Vamos repetir, regra o quê? 10/90. Vamos repetir de novo, regra o quê? 10/90. Essa regra diz que o problema sempre é 10%. Pastor, e 90%? É como reagimos. Pastor, eu fiquei desempregado, isso é 10%. Pastor, e 90%? O que eu vou fazer desempregado? E aí, eu vou ficar em casa, revoltada, culpando o chefe, ou revoltado, culpando alguém, culpando o governo, culpando a crise? Ou eu vou aproveitar que fui mandado embora do emprego, recebi um pouquinho mais de dinheiro, e vou fazer mais um curso. E vou pegar esse dinheiro e vou estudar mais um pouquinho e me preparar mais para o mercado de trabalho. Ah, pastor, a namorada foi embora. E aí? Ela foi embora, você vai fazer o quê? Entrar em pânico? Vai morrer? Ou vai se enforcar no rolo de papel higiênico? Você vai fazer o quê? Vai entrar em desespero? Não, ela foi embora. Olha o tempo que você gastava com ela. E o dinheiro que você gastava, porque namoro é caro, viu? Por isso que eu digo, namoro é luxo, é para quem pode. É isso mesmo. Pastor, eu sou pobre de maré, mas vai namorar para quê? Não tem condições de tomar um picolé, tomar um açaí. Pastor, eu não vou namorar, fazer o quê? Vai estudar, filha. Vai estudar, filho. Para ter condições de namorar um dia. Ei, perdeu? Faz o cálculo. Por exemplo, pastor, esse namoro, todo final de semana custava uma pizza. Uma pizza boa é uns 30 cruzeiros. Mas no refri, não sei o quê, 50 por semana. Então já é 200 só na pizzaria. Aí você já fala, rapaz, está sobrando 200. Uau! Aí você vai lembrar, poxa, pastor, eu gastava 1 hora de telefone por dia. Fala, pô, 1 hora? 1 hora de leitura? Uau, vou ler muito livro. Vou entrar em pânico para quê? Nada. Eu vou interpretar e ver o que eu estou ganhando enquanto eu perco. Quem está entendendo? Porque você está perdendo e Ei, acorda para a vida. Aprenda a interpretar as circunstâncias. É por isso que Paulo era tão inteligente que Paulo dizia que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo isso por quê? Ele está dizendo, eu sei interpretar as coisas. Eu sei entender as coisas. Pastor, mas o Estevão morreu. Contribuiu para o bem. Quando Estevão morre, ficou provado para todo mundo que existem pessoas que amam tanto a Jesus, que amam a Ele mais que a própria vida. Olha que coisa boa. Ei, e quando você tem uma crise tão grande, você lê a história de Estevão, você se sente motivado a continuar. Sim ou não? Contribui para o bem. Como você está interpretando? A crise chega, você quer fazer igual o quê? Aquele avestruz do desenho animado?
que enterra a cabeça para não ver nada. A crise chega, faz igual os golfinhos. Dizem que os golfinhos, eles têm o cérebro mais inteligente do que o do homem. Se assustaram estudando os golfinhos. Diz que eles são capazes de conversar na linguagem deles lá, que eu não sei qual é o nome. Eles conversam 5 assuntos ao mesmo tempo. Ah, se assustou? 5. E diz que o golfinho é o seguinte, ele é treinado para dar aquele show. Se vocês nunca assistiram, quando ouvir dizer que tem um, vale a pena você ir. Vale a pena. Se mova e vá, porque é muito bonito. Aí os golfinhos, eles começam a fazer lá o showzinho, pula e nada, e não sei o quê, faz um monte de coisa. Mas só quem não é bobo, ninguém faz nada de graça. É isso que você tem que aprender, a lei da recompensa. Cada vez que o golfinho dá um pulo legalzinho, ele ganha o quê? Um peixe. O que o golfinho entendeu? Cada vez que eu atendo a expectativa de alguém, eu ganho uma recompensa. Essa lei da recompensa, você tem que aplicar em tudo. Tudo. O filho fez um negócio legal, recompensa ele. A esposa fez negócio, recompensa ela. O marido fez, recompensa. A lei da recompensa. Aí chega uma hora que o golfinho, ele não ganha mais o peixe. Aí ele pulou, não deram o peixe para ele. Ele pula de novo, ninguém dá o peixe. Tem gente que já desiste na primeira. Eu vou ficar tentando, não conseguir? Desisto. Sabe o que o golfinho faz? Ele mergulha, fica lá no fundo. Daqui a pouco ele salta de lá com uma manobra totalmente diferente. Ele obriga o adestrador a dar o peixe para ele. Quando o adestrador vê aquele salto diferente, sabe o que ele faz? Não, vou te dar o peixe. Ele força a situação. Você tem que ser esse. Não é aquele que se prostra, eu vou vir. Não! Você tem que falar, se não deu certo, eu vou treinar, porque eu vou vir mais preparado, mais forte, mais alicerçado, e eu vou alcançar o meu objetivo. Tirou nota baixa na prova, não é para ir para casa, eu sou burra, eu sou burro, eu deveria ser orelhudo, eu sou aquele burrinho que anda com xureque. Não, tirou notas baixas, volte para casa, pega aquela mesma prova, dá uma olhada e diz, da próxima vez, da próxima vez, me espera, porque vai ser 10, vai ser 12, vai ser 15, ei, se prepara, sabe por quê? Deus vai te dar sabedoria para você interpretar todas as circunstâncias que ocorrem e colher lições positivas. Lembra, só existe um fracasso na vida. Pastor, quando é? Quando eu caio? Não. Se caiu e levantou, você não fracassou. Não, ninguém fracassa quando cai e levanta. Ninguém fracassa quando sai do caminho e volta. Você fracassa é quando você cai e fica prostrado. Você fracassa é quando sai do caminho e não volta mais. Mas se você se afastou e retornou, foi apenas um resultado desagradável. Isso não é fracasso. Deus te trouxe aqui para te dizer, no meio dos problemas, no meio das adversidades, eu te darei sabedoria e inteligência. Se tem alguém que acredita que Deus vai dar, erga as duas mãos e dê o maior glória da noite. Oh, glória! Eu quero que você fique de pé.